tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Digam todos graças a Deus. Pai, eu peço que o Senhor me use nessa hora para falar com teus filhos, assim como tens falado comigo, não só por este Evangelho, mas todas as leituras que hoje foram feitas. Vem o Espírito Santo de Deus e faz-nos entender a tua vontade e que a tua palavra frutifique em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero começar comentando a respeito da primeira leitura que foi feita hoje. É importante que a gente medite sobre isso, para que não haja alguns maus entendimentos. Infelizmente, muitas doutrinas fora da Bíblia têm surgido a partir das leituras que a gente faz hoje, né? Leituras do dia de Pentecostes. É extremamente importante para a Bíblia da Igreja entender o que é o Pentecostes. Então, para que nós possamos entender melhor, vamos observar o que Joel falou. Então ele diz assim: acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Bom, começa a se fazer coisa errada quando se toma esse texto de uma maneira sem o contexto histórico e o contexto da própria Escritura. Então, algumas pessoas vivem a sua religiosidade com base em sensações, em emoções geradas a partir daquilo que pensam ser a obra do Espírito Santo. Vamos analisar um pouquinho, diz assim, o 30 diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bom, aqui começa alguns problemas, inclusive escatológicos. As pessoas jogam essa profecia sempre para o futuro. Ah, pastor, isso ainda não aconteceu, porque quando acontecer vai ter que ocorrer aí esses cataclismos, né? O sol vai ter que apagar, a lua vai virar sangue. Então alguns pregadores começam a fazer aquele sensacionalismo geral em torno desses eventos descritos na Bíblia e dizem: gente, vocês têm que se cuidar, porque a coisa vai ser muito feia, né? Porque isso vai acontecer. Depois ainda, não, nesse texto aqui diz assim: o sol se converterá em trevas, né? A lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E agora? O que é o dia do Senhor? O que é o derramar do Espírito Santo agora? E o que é o sol se escurecer? Gente, o livro de Joel é um livro profético. Então, quando nós lemos um livro profético,
nós temos que entender como uma profecia. E nós temos que analisar dentro daquilo que chamamos de linguagem profética. Em linguagem profética, a maioria das coisas é figurada. Então nós temos que entender que figura é essa. Depois, mais na frente, não no texto que nós lemos, mas nos versículos mais à frente, no próprio livro de Joel, nesse mesmo capítulo 2, no capítulo 3, ele começa a fazer analogia, não só mais sol e lua, mas também sol, lua e estrela. E nós temos que entender que a linguagem profética de sol, lua e estrela significa Israel e toda a sua descendência. Jacó, sua esposa e seus filhos. Ali está a sua descendência. Isso nós vemos muito claro na história de José do Egito. Você lembra do sonho de José? Que ele disse que viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Era seu pai, sua mãe e seus irmãos que viriam a se curvar. Esta era, na verdade, a linhagem do povo israelita. São os filhos de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, e dele então veio as tribos, as 12 tribos de Israel. A cada tribo é simbolizada por uma estrela. O sol é Israel, pai de José, e a lua, sua mãe. Então, ali nós temos figurado essa relação. O que está dizendo então? O sol não dará mais a sua luz. Significa que todo o regimento que estava sobre o povo, o regimento da lei, os rudimentos da lei, já não teriam mais influência, apagaria sua luz. Por que disso? Isso também entendemos com base em Moisés, quando sobe o monte, em que ele vai descendo do monte. Até tem uma canção que a gente cantava muito, em outros tempos, deixa a glória de Deus brilhar lá em cima do monte, e que Moisés encheu, não lembro bem como dizia a canção, mas dizia que então era de tanta glória se cobria o rosto. Não é isso que a Bíblia diz. Moisés não cobriu o rosto por causa da glória que as pessoas não podiam suportar. Não. A Bíblia diz que ele não queria que as pessoas vissem que a glória estava diminuindo. O brilho no seu rosto estava decaindo. E ele não quis que o povo visse que a glória estava diminuindo. Essa glória é a glória que a antiga aliança proporcionava. É a glória que a lei proporcionava. Uma glória que ia decaindo, e por isso a necessidade de uma nova aliança. Por isso a necessidade de Jesus vir e nos glorificar, porque Paulo disse que nós já fomos glorificados, e nos glorificar com uma glória eterna. E a cada dia, a glória que nós temos agora, não é uma glória que vai caindo, mas pelo contrário, é uma glória que vai cada dia aumentando, porque a Bíblia diz que nós recebemos de glória em glória, somos transformados segundo a imagem de Jesus. Portanto, a glória de Deus que está sobre ti, a glória de Deus que está sobre a igreja, é uma glória que vai cada vez crescendo. E aí fecha com o que diz, se não me engano, é Provérbios, que diz que a luz do justo é como a aurora, que vai crescendo cada dia mais até ser dia perfeito. Essa é a glória do Senhor sobre a nossa vida. Então, o que Joel estava falando é isso. Vai acabar a glória da lei. Vai acabar a glória do judaísmo. E tem muita igreja cheia de judaísmo dentro da igreja. É bandeirinha de Israel, é castiçal de 7 velas, é um monte de símbolos de Israel. Eles pegam e colocam na igreja. Os símbolos cristãos são colocados de lado. Você não vê uma cruz às vezes dentro da igreja, mas o castiçal está lá.